Vou falar nesta noite sobre tragédias em famílias de Deus, ou poderia ser tragédias na família de homens e mulheres de Deus. Há muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, fiéis, mas que de alguma maneira ou em algum momento acontece alguma tragédia, alguma situação bem ruim e não houve nenhum pai, patriarca, nenhum apóstolo, nenhum profeta que de alguma maneira não tenha experimentado algum tipo de drama, de dificuldade ou até mesmo de tragédia na vida da sua família. E então nós não estamos imunes às situações difíceis desta vida e nós temos que aprender a lidar com elas. Ainda no livro que estamos meditando neste mês, 1 Crônicas, no próxima quarta-feira nós vamos continuar no 1 Crônicas e na outra também. Só que na próxima quarta-feira nosso tema é gratidão. Eu vou tentar incentivar muito mais os irmãos a estarem presentes aqui. Nós talvez façamos um culto um pouco mais alongado, para que os irmãos, alguns deem testemunhos sobre como nós fazíamos a nossa quarta da gratidão, sobre bênçãos recebidas mesmo neste meio de provação. Então, eu vou ler com vocês esse texto, que é um texto que está lá dentro das genealogias. Então a gente às vezes pula ela e às vezes perde, mas a gente às vezes perde também porque elas são tão sutis, algumas informações ali, e quando eu estava lendo, aí eu vi uma frase e falei, não é possível um negócio desse acontecer, e relatado assim com tão direcionado, é tão incisivo ou incisiva esta informação. Vejam, a partir do verso A, do verso 20a, do capítulo 7 de 1 Crônicas. Estes foram os descendentes de Efraim. Descendentes de Efraim. Então, eu vou começar então já com a mensagem. O texto começa assim: estes foram os descendentes de Efraim. Eu não sei quem se lembra quem era Efraim. Eu vou ver se eu dou uma dica. Efraim era irmão de Manassés. Acho que não ajuda, mas não o Manassés ruim, filho de Ezequias, que foi rei, mas o Manassés, ele era filho de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E José colocava o nome de José do Egito, colocava o nome dos seus filhos com forma de abençoá-los. Efraim, por exemplo, quer dizer bênção dupla, Manassés quer dizer perdão. Deus me fez esquecer, ou Deus esqueceu. Então, a ideia de perdão. Então, na vida de José, o Manassés foi a mensagem que ele transmite sobre uma vida de sofrimento, de lutas e de amarguras que ele teve com seus irmãos, mas Deus fê-lo esquecer daquilo e ter um coração perdoador. Então, Manassés da vida dele. E Efraim quer dizer bênção dupla, quer dizer, Deus abençoou tanto José que ele teve muitas vitórias. Então, seus filhos têm este nome. Quando eles eram jovenzinhos, ele levou os seus 2 filhos para que Jacó, seu pai, ainda vivo naquela época, fosse abençoá-los. Então, pudesse abençoá-los. Jacó já estava com 147 anos e ele não enxergava bem, Aliás, enxergava muito mal. Eu com 62 já estou assim, imagine 147, Mas
Aí vieram os dois, então José colocou o Efraim na direção da mão direita de Jacó, e colocou Manassés, que era o mais velho, na frente da mão direita de Jacó, e colocou o Efraim no lado da mão esquerda. Por quê? Porque ele era o mais velho, era o primogênito, então ele seria abençoado primeiro, depois o outro abençoa o segundo. Mas a Bíblia diz que na hora Jacó trocou a mão, cruzou a mão e colocou a mão direita na cabeça de Efraim e na mão esquerda de Manassés. Aí José disse: pai, não é assim, a mão direita é sobre o primogênito. Aí ele disse: eu sei o que estou fazendo. E aí abençoou esses dois filhos de José, e dizendo que Manassés teria uma nação, quer dizer, seria uma família grande, mas Efraim uma família muito maior e muito mais abençoada. Vocês sabem que nas 12 tribos de Israel não tem a tribo de José, né? Tem todos os filhos de Jacó, mas não tem a tribo de José. Por quê? Porque a tribo de José foi dividida. Então, uma parte ficou com Manassés e outra parte com Efraim. Então, existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são filhos de José. Pois bem, Jacó, então, abençoou, e aí esse texto bíblico vai estar trazendo as genealogias e vai colocar em evidência aí os descendentes deste Efraim, da bênção dupla. E ele era um homem bom, um homem fiel ao Senhor, aprendeu de seus antepassados, né, do seu avô Jacó, do seu bisavô Abraão, né? Aliás, Isaac, e do seu tataravô Abraão, né? Não sei se ele, certamente essa coisa, não que ele aprendeu, mas essa mensagem de Deus foram passando de geração a geração. Então ele é de uma família de patriarcas. Efraim, então, tem um episódio aqui muito, muito triste na vida dos filhos de Efraim. E aí a primeira lição que a gente aprende aqui, a primeira que eu quero destacar, é que Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam a sua família preventivamente. Vejam o que o texto do verso 22 vai dizer: Ézer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos, vejam só, eles foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Ai, 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 ai. Essa frase me chamou a atenção. Filhos de um homem abençoado duplamente, filhos de patriarcas, da família. O que levou esses meninos, esses rapazes, a se tornarem ladrões, a roubarem gado e roubarem gado de inimigos? Tudo bem, mas assim, mesmo assim, e eles saíam da sua casa, e a sua casa já era abastecida, eles tinham muita riqueza, eles já tinham seu gado, mas alguma coisa ruim neles, não era em função de guerra e trazer despojo, não, ou despojos, mas era uma coisa de roubo mesmo. E eles foram pegos pelos moradores de Gate,
E os moradores de Gate eram filisteus, inimigos. E aí, obviamente, não perdoaram. Mas o que levou esses rapazes a serem ladrões, a tomarem coisas dos outros? Quem lhes ensinou isso? Por que desenvolveram um comportamento sendo filhos de um homem bom, de um homem abençoado, de um homem que cresceu conhecendo Deus e cujo nome demonstra sua própria fidelidade ao Senhor? Bom, o que se pensa a respeito disso é que alguma coisa aconteceu que Efraim não prestou muito atenção no que estava acontecendo com os seus filhos. Às vezes nós somos cristãos, nós somos crentes, estamos fiéis, estamos consagrados na igreja, mas às vezes a gente descuida no cuidado com os nossos filhos. Será que Efraim não percebeu que o rebanho estava crescendo assim, pouco a pouco, mais do que o normal? Será que ele não percebeu que os filhos estavam tendo um comportamento estranho? Será que eles não percebeu que eles tinham valores e os valores deles estavam se distorcendo? Então, muitas vezes a gente, como cristãos, a gente às vezes olha muito às outras pessoas, mas esquece de olhar para o comportamento dos nossos filhos, para as atitudes dos nossos filhos. Então, essas pequenas coisas, às vezes os pequenos deslizes, às vezes as influências que os nossos filhos vão recebendo, a mudança de comportamento, vão fazendo com que esses nossos filhos possam ir por um caminho de tragédia. E eu conheço muita gente assim, filhos de pastores. Pastores cuidavam tanto das igrejas e descuidavam do cuidado dos seus filhos. E não percebiam os deslizes. Ou se percebiam, eles fingiam não ver, ou então ficavam assim, acomodavam a situação, justificavam aquilo outro, e talvez se sentissem um pouco culpados por não se envolverem tanto com a igreja e não darem tempo, então não darem tempo para os seus filhos tendo esse tipo de comportamento errados, e aí de alguma maneira não puderam jogar muito mais duro, porque também se sentem culpados de deixá-los assim. Mas isso não é justificativa. Então, alguma coisa aconteceu que esses meninos, esses rapazes, né, já eram homens, cujo nome era Ezer e Eliade. Esses se tornaram dois filhos de mau caráter, né? E que foram roubando gado até que um dia foram descobertos e os filisteus lá de Gate os mataram. Muito triste. E a gente tem que estar muito atento às coisas que acontecem na nossa casa, as coisas que acontecem lá com o nosso cônjuge, como é que ele está, as nossas falhas, nossas imperfeições. Então, a gente tem que estar muito zeloso. Então, às vezes, até em casas de servos de Deus, famílias de Deus, famílias que esse Efraim foi um homem abençoado por Jacó, né? Como recebeu a bênção primeiro. Então, ele tinha todas as condições, mais o exemplo do seu pai, né? E para ser, e do seu avô José, né? Seu avô José e do seu pai, para eles, esses meninos, filhos de Efraim, se tornarem bons meninos. A segunda coisa que chamou minha atenção é que Efraim, depois que soube desta tragédia em que seus filhos queridos tinham sido mortos por um delito, algum tempo atrás fui visitar um membro da igreja cujo filho estava na prisão, né? Um crime assim absurdo. Como é que é possível alguém criado na igreja fazer um negócio desse? Então,
E acontece mesmo, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado para que a gente perceba que as coisas não estão indo bem dentro da nossa própria casa. Efraim. Então, Efraim, depois que soube dessa tragédia, Efraim só tinha então olhos para a tristeza. Então, quando a tragédia desabou sobre sua vida, vejam só o verso 22. Efraim chorou muitos dias por eles, muitos dias. E seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo, assim, aí eu leio em seguida. Ele, muito tempo chorando a dor da perda dos filhos. E eu acho que esse choro se deve muito claro, eu devia ter sido um pai melhor, eu devia estar atento, eu devia ter percebido esses comportamentos dele, aquela coisa da culpa dentro da gente, e aí a dor da perda de filhos que ele amava se potencializa na medida em que também começa a avaliar o quanto descuidou de algumas coisas do comportamento de seus filhos. Então ele transformou a sua vida numa profunda tristeza e, por consequência, sua própria família. Vejam só, depois ele se deitou de novo com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha conhecido uma desgraça em sua família. Sabe por que o texto bíblico diz isso? Porque tinha conhecido uma desgraça em sua família, chamou de Berias. Porque esse era o sentido da palavra Berias. Como é que Efraim vai colocar o nome de um filho com esse sentido? Uma desgraça, ele conheceu uma desgraça em sua família, né? Porque tinha acontecido. Então é alguém que já entra para a vida com um nome que tem um sentido negativo, que tem um sentido de amaldiçoado. Então a tristeza de Efraim foi tão grande que nem a chegada de um novo filho tirou essa amargura do coração dele, ao ponto de colocar nele o nome um nome tão triste, tão doloroso quanto esse, difícil de carregar, né? Então, ele chorou, lamentou por muito tempo, mas porque estava vivendo daquela tristeza do passado, e aí esse filho chega, e em outras versões diz ele, porque as coisas estão mal. Então, Perias quer dizer que as coisas estão mal. Então, é muito triste, olha, coisa que está mal, né? É um negócio muito difícil, né? Então ele carimba sobre o seu filho a tristeza do nome dele, e que traz a ele sempre aquela dor, né? Você não vê no filho esperança, não vê uma promessa de alegria, só vê a lembrança de experiências amargas que teve. Eu acho que alguns nomes da Bíblia também tiveram isso. Você se lembra no domingo, quarta-feira passada, eu falei sobre Jabes. Jabes também tem um nome negativo, né? Em dor, em sofrimento a mãe me teve, sentido de Jabes. Que tristeza colocar isso. A Raquel, quando teve o filho dela no deserto, e ela morreu por causa disso, né? Colocaram o nome de Benoni, nome aparentemente bonito, mas quem botou foi as pessoas, e o nome significa filho da minha dor, filho da minha dor. Quer dizer, Benoni vai lembrar, senão, poxa, eu fui a causa da morte da minha mãe, eu sou responsável porque minha mãe morreu. Por que eu tive que nascer para poder a ponto de matar a minha mãe? Então, certos nomes, como também
Icabode, colocar o nome de Icabode. Aqui no Brasil seria bem ruim esse negócio de Icabode, né? Mas lá pior ainda, foi-se a glória de Israel. Então, esses nomes refletem algo carregado de frustração em cima de nossos filhos. Então, Efraim não lidou bem com essa tristeza, com o luto, e acabou passando para a convivência da sua família esse pensamento negativo, esse desânimo e essa tristeza e amargura. Em terceiro aí, em último lugar, esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, que Efraim não conseguiu ver o que ia bem em sua casa. Isso acontece muito quando a gente experimenta uma tragédia, a tragédia entra dentro do nosso coração, a gente leva tempo para perder um querido, um esposo, um filho, não sei, a gente leva tempo para superar aquilo, então nossa vida começa a ter um formato muito de tristeza, de amargura, não mais desfruta da vida. Então, e aí a gente acaba não olhando para coisas boas que da nossa família tem. Vejam só o verso 24. Sua filha de Efraim, chamada Seera, ou Seerá, ou Sierá, tanto faz, Sierá, foi ela que fundou Bet-Oron alta e Bet-Oron baixa, e também Uzem Seerá. Que história é essa de ela fundou? Na verdade, aqui tem essas cidades. Não dá detalhes nisso, diz que ela fundou. Quer dizer, não afundou, mas fundou. Ela era uma mulher extraordinária, ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que incentivava as coisas, dela surgiram pessoas e ela incentivou para que se organizassem cidades. Então, ela foi a mãe de 3 cidades. Então, ele não enxergava. E é interessante que Seirá quer dizer parente. Quer dizer, o nome dela nem representava muita coisa, parente, né? Mas era a filha dele, era uma filha boa, e ele tinha os olhos naqueles filhos que morreram, e uns olhos negativos no filho que nasceu, e não tinha os olhos positivos na filha que estava lá, que era dinâmica, que era boa filha, que era trabalhadora, que era criativa, que era empreendedora. O problema é que às vezes a gente tem um filho que traz tanta tristeza no coração da gente. Há muitas famílias assim, e eu sei como pastor que às vezes uma família tem 5, 6 filhos, mas um filho problemático, que a gente chama de ovelha negra, né? Que ovelha não adequada, não perversa. E aí a família se transtorna todo por causa daquele filho. Os pais concentram forças, energias, tudo ali naquele filho, e esquece às vezes dos filhos bons que estão ali com eles. Então, é isso que estava acontecido com Efraim. Aquela tragédia mobilizou o coração dele ao ponto dele esquecer de filhos que são bênção para a vida dele. Até esse Berias, né? Ele já nasceu predestinado a ser um fracasso, mas porque o pai, com uma visão negativa, não fez isso por maldade, mas ele tomou aquela tragédia como um marco fundamental e essencial na vida dele, quando ele devia superar essa tragédia. Aí o verso 25 vai dizer: o filho de Berias, olha, esse Berias, que nasceu com um contexto de fracassado, com o contexto de que minha casa está mal, ele se casou, e diz a sequência do texto, das genealogias, então, o filho de Berias foi Refã, pai de Rezefe, que foi pai de Tela, pai de Toã.
Verso 26. Pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de Num, o qual foi pai de Josué. Então, na geração deste Berias aí, um pobre que foi carimbado como alguém, digamos assim, fracassado, que alguém que veio num contexto de desorganização da família e que não teve o carinho, mas Deus o honrou, dando-lhe filhos que foram uma bênção para a história de Israel. Não teria Josué se não tivesse Berias. E, por consequência, também Josué, o nome Josué em grego, Josué é em hebraico, mas Josué em grego é o quê? Jesus. Então, a lição deste texto bíblico, meus irmãos, que está lá dentro das genealogias, é o seguinte: a gente é que faz a nossa família. Se o nosso coração é amargurado, se somos ressentidos, se somos pessoas assim, doentes da alma, do coração, a gente transtorna a nossa família. E todos acabam absorvendo isso. Eu trabalhei com muitas famílias assim, os líderes da casa amargurados e todos ficam amargurados, nervosos, todo mundo nervoso, doentes da alma, todo mundo doente da alma. Então todo mundo vai refletindo aquela liderança da casa e as mazelas vão sendo sobre a família, marcando essa família de sofrimento. Eu ouvi uma lenda chamada a lenda dos 10.000 espelhos. Era uma casa grande e nesta casa tinha 10.000 espelhos. E um dia um cachorrinho entrou, um cachorrinho muito fofinho, muito alegre, muito brincalhão, e ele então entrou nessa casa e ele viu 10.000 igual a ele, sorrindo, brincando, abanando o rabinho e tal. Mas que lugar maravilhoso, que lugar lindo, só tem gente feliz e maravilhosa, esse é o lugar que é o mais lindo do mundo. E aí, depois veio um cachorro, carrancudo, aborrecido, aqueles mal encarados, entrou na casa e disse: que casa horrorosa, que lugar horrível, pensou com ele. Esse é o pior lugar do mundo. Esta lenda, a mensagem é: a nossa casa acaba se tornando aquilo que nós somos. E o nosso espírito, nossa maneira de ser, acaba refletindo na maneira de ser da nossa família. Nós somos abençoados por Deus, enfrentamos tragédias, mas a Deus nos ajuda a superar essas tragédias. E não vamos fazer com que as tragédias permaneçam na nossa casa para sempre, a fim de transtornar a vida dos nossos lares. Esta é a lição desta pequena perícope, dessa pequena passagem, lá no meio das genealogias, para nós hoje à noite. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Amém.